gravado. Bom, o que eu vou falar hoje? Esses assuntos se interligam, na verdade. Porque a gente tem aprendido aí nos últimos meses, né? Talvez nas últimas semanas, sobre essa questão dos alfanuméricos, né? Que são os códigos alfanuméricos, que na verdade nós sempre soubemos que ele existe, mas a gente não conseguiu fazer um link, né, verdadeiro dessa informação. E a gente sabe que o computador é regido, né, por um sistema binário que é alfanumérico. Então, são códigos que vêm não por cabeamento, que não existe cabeamento daqui para a Lua nem da Lua para cá, mas existe um sistema sofisticado que a gente chama de wireless, que está muito mais à frente do que isso, que envia esse sinal, né, que é esse código, para aqui para o planeta, é capturado pelas redes eletromagnéticas, e das redes eletromagnéticas é capturado por cada um que está sobre o planeta. Quem está vivendo aqui no planeta recebe esse sinal através de um chakra chamado ômega, que a maioria não sabe nem que existe, mas que é uma verdadeira antena de captura desse sinal, serve como um modem de distribuição, na verdade, vai para a nossa coluna por esse sinal, né, wireless, porque esse chakra ômega está fora do nosso campo físico etérico, está mais para fora, e ele sobe, ele está quase na altura do chakra básico. Quem faz a formatação da nova percepção sabe do que eu estou falando. Esse sinal sobe pela coluna e nossos 5 sentidos projetam esse cenário que a gente pensa e jura que é um cenário físico, mas não é holográfico. Aí as pessoas vão dizer assim, mas ele é holográfico? Como é que eu sinto a fisicalidade de tudo isso aqui? Eu toco nas coisas, eu sinto a textura, eu sinto a dureza de uma mesa. Como é que isso aqui... É porque nós somos holografia também. Então nós estamos exatamente dentro de um holograma, sendo um holograma. E aí, como o nosso corpo é holográfico, a gente tem a ideia de que está vivendo no mundo real, e não estamos vivendo no mundo real. Como é que eu sei disso? Vou repetir como é que eu aprendi isso. Que quando eu comecei a me projetar para fora do corpo, quando eu era ainda jovem, no final da minha adolescência, eu comecei a perguntar se eu tinha que ficar vendo aquilo ali, né? Porque eu estava toda hora saindo do corpo, todos os dias, e dava de cara com o meu quarto, com a distribuição dos móveis, com o meu corpo que estava sentado numa poltrona, que via, né, que estava ligado por um cordão de prata, que eles chamam. É uma conexão para você não desencarnar, não perder o seu corpo, né? E quando eu fiz a pergunta, e se eu não quiser ver isso? E aquilo se desmilinguiu à minha volta, como se fosse o pano velho caindo no chão. Na hora se desmilinguiu. Tomei um susto porque desapareceu tudo, inclusive meu corpo. Aí eu percebi ali, claro, obviamente não existia a palavra holografia, mas eu descobri ali que nós estávamos vivendo uma ilusão. A palavra que a gente usava na época era sonho e ilusão. Eu estava vivendo uma ilusão. Que eu, obviamente, comecei a pesquisar quando saía do corpo para me situar, né? O que era aquilo, né? Pra aprender um pouco mais sobre aquilo. E fui percebendo. Cada vez que eu ia para uma frequência diferente, uma vibração diferente, o cenário era outro. E devagar e sempre, obviamente, sem nenhum tipo de entidade me conduzindo, isso foi tudo espontâneo. Acontecia à medida que eu ia avançando nas perguntas, as coisas iam me respondendo, né? O cenário ia me respondendo, as circunstâncias iam me respondendo. E ali eu comecei a perceber o mundo ilusório que nós vivíamos.
Uma vez eu fiz um teste passando a mão etérica, né, astral, né, melhor dizendo, a nossa mão astral, porque é o corpo astral que sai, se projeta para fora. Eu passei a mão pela madeira, senti os átomos, senti tudo, né, que a madeira tinha como vibração. Foi bastante interessante essa experiência. Tudo pinicava, como se eu tivesse num formigueiro, sem me morder, só pinicando. Aí eu passei a mão de um lado para outro, né, sentindo a vibração da madeira da porta que dividia a sala da minha casa com o resto do apartamento. Eu era muito jovem, ainda vivia com os meus pais. Minha mãe estava costurando, eu vi. Quando eu entrei na sala, eu a vi. Passei pela porta, obviamente, né, facilmente. A porta fechada, fazemos isso com a maior facilidade. E aí eu a vi costurando na sala. Ela sentava numa cadeira de balanço e ficava costurando ali. E aí eu voltei de novo para o corredor e aí fiz a seguinte pergunta: e se eu não quisesse? E se eu quisesse que a madeira fosse um obstáculo para mim? Na hora que eu tentei passar a mão de volta, né, fazendo esse movimento de transpassar, né, a madeira, eu parei ali, não consegui passar. Aquilo se tornou difícil de eu conseguir ir adiante. Na hora que eu encostei a minha mão astral na porta, aquilo fez um estalo, mas fez um estalo imenso. Eu tomei um susto, voltei para o meu corpo, porque eu estava consciente, eu não estava dormindo, eu não durmo sentada. E aí voltei meio assim, foi horrível, porque quando você volta desse jeito, no estanque, como a gente chama, a sensação é muito ruim. Você fica com a sensação de estar com água na cabeça, é horrível. Aí logo em seguida minha mãe abriu a porta, foi no meu quarto e falou assim: você bateu na porta da sala? Eu falei: bati. Não, obviamente não expliquei como, e ela também não me perguntou como. Ficou ali, por ali mesmo. Então, com essa experiência de saída, eu percebi que essa terceira dimensão era um fake. Só não tinha a experiência que tem hoje, não, a percepção e as informações que tem hoje, de saber que essa terceira dimensão é um holograma gerado da Lua, que vem para cá e mantém o cenário para nós e tal. Segunda coisa que eu comecei a observar e perceber foi porque eu me interessei tão cedo pela numerologia. Com 15 anos eu já estava estudando profundamente a numerologia. Gostava dessa ciência, achava que aquilo ali me responderia alguma coisa e não deu outra. Comecei a perceber que nós somos números e letras. Nós somos energia gerada por esses códigos, números e letras e símbolos também. Mas na época que eu estava estudando numerologia, logo no início, não tinha tanta informação para poder, porque na época não se falava tanto, tinha poucos livros, era uma numerologia pitagórica, inclusive, não tinha nem a cabalística. Mas lá para os 28 anos, né, comecei aos 15, quando chegou aos 28 anos, aí eu conheci a numerologia cabalista, com a Yara, né, que foi a grande introdutora da cabalística no Brasil, Yara Marino, que já morreu, grande mestra, e ela que introduziu a numerologia cabalística no Brasil. O resto veio na reboque, como eu e como vários outros. Então quem introduziu foi Yara. E eu comecei a aprender, né, que a numerologia me trazia mais profundidade, essa cabalística, porque trabalhava com números compostos e me dava profundidade na ciência. Daí eu comecei a perceber que tudo era número, tudo era código, tudo era assim, tudo estava sendo transformado de números e letras em cenários, em sons, tudo isso originalmente eram números e letras e símbolos.
E eu comecei a perceber cada vez mais que esse cenário todo era construído dessa forma, mas não, obviamente, com tanta profundidade, né? Na época, porque ainda me faltava ainda maturidade, experiência, muito jovem. Com o tempo passando, eu fui me aprofundando mais, estudando mais, tal, né? Fazendo mapas, né? E com essa informação dos códigos alfanuméricos, né, que nos foi passado pelos seres benevolentes, de que tudo isso que está sendo trazido como um cenário holográfico para nós, que chama-se Matrix, é tudo um sinal de números, letras e símbolos, que são códigos alfanuméricos, que geram inclusive som e imagem no próprio computador. O sistema da televisão, se não me engano, é outro. Mas, de qualquer maneira, não vamos entrar no mérito da televisão, a gente está querendo aprender como é que a gente é iludido. Então, o que o computador faz? Ele traduz aquele sinal, né, através de um número que você se identifica como IP, né, e ele decodifica no seu computador, pelo seu IP, aquilo que você está deixando entrar. Então, o sinal vem e identifica você como sendo aquele que está apto a receber aquele sinal. Então chama-se IP, que é o seu alfanumérico, né, receptivo. E aí eu comecei a ir adiante, né, com as informações e comecei a perceber que o nosso nome de batismo e nossa data de nascimento é o nosso IP cósmico. Quer dizer, nós somos identificados por esse alfanumérico do nome de batismo e da data de nascimento. O horário também mas a numerologia não conta muito com essa história do horário, porque vai confundir mais ainda, né? Vai embolar muita informação. Eu prefiro colocar o nome de batismo, data de nascimento, apelidos, que a pessoa com apelido ela está atraindo códigos alfanuméricos na direção dela. Então, o que eu percebi? A diferença entre o computador e nós. O computador tem o IP. Esse IP, ele qualifica o endereço dele de receber esses alfanuméricos que estão vindo pelo cabeamento. Através do nosso modem, a gente espalha, inclusive, para os eletroeletrônicos da casa. É a mesma coisa. Vem o sinal da Lua, espalha-se pelas redes eletromagnéticas, é capturado por essa antena, que é a antena ômega, vai para o chakra básico, que sobe com esse sinal lá para o cérebro reptiliano, e o cérebro reptiliano projeta para fora através dos 5 sentidos, e nesses 5 sentidos a gente tem o cenário, a decodificação. Na verdade, nós aqui dentro somos um computador, né, receptor desse sinal, e do lado de fora fica sendo a tela, o nosso monitor desse computador. Então o monitor é o que nós estamos vendo aqui em volta, que é tudo, se a gente fizer assim, se der um estalo no dedo, desmilingue tudo, não é? Desmilingue tudo. Porque é um cenário holográfico. Bom, até aí tudo bem, a gente está avançando nessas informações e está vendo que eles nos deram, que nós somos capturados através desses indicativos, quer dizer, nosso IP, né, de nascimento é o nosso nome de batismo e nossa data de nascimento. Então ali é que está dizendo assim, olha, todos os códigos YZ que estão dentro do seu nome vão ser capturados por você, o resto não. Então eu vejo, por exemplo, fazendo mapa, que tem pessoas com mapa ótimo, que não tem quase desafio, que não tem lá nem encrenca nenhuma, não tem quase nada. A pessoa, aí você vai perguntar para a pessoa assim, como é que é a sua vida? A minha vida é ótima. Não tem nada, não tem problema, não tem tragédia, não tem doença, não tem coisa nenhuma. Então ali a gente percebe, pela decodificação dessas informações, como nome de batismo e data de nascimento, que o que ela está atraindo dessa rede, né, Matrix, não são coisas tão graves, códigos tão barra pesada para ela enfrentar. Mas tem mapas que é de meter medo. Ali está contido todo tipo de desgraça.
E eu sei estatisticamente porque eu faço mapas há muito tempo. Então eu tenho uma base estatística, né? Eu tenho uma amostragem bem intensa, bem diversificada. E comecei a perceber isso. Eu falei, gente, eu vou dar um exemplo. Eu brinco muito que eu digo que uma pessoa que nasce no dia 15 está condenada a ser feliz. Porque o dia 15, ele tem os códigos alfanuméricos referentes a quem nasceu nesse dia totalmente favoráveis a ele ser feliz. O grande desafio dele é não poder se envolver com nenhum vício. Porque se ficar jogando em cassino, jogando nos cavalinhos, fumando, se drogando, enchendo a cara de bebida, vai se desgraçar. Vai descer ladeira e vai perder tudo que a vida lhe deu por ser dia 15. E aí eu percebo, né, que tem dias específicos que são mais carregados em termos de desafios do que outros. Quem nasce no dia 16 tem o desafio de ter feito magia negra, então tem um código alfanumérico sendo atraído para a pessoa, que ela vai ficar vulnerável a magias. Então o sujeito que está na esquina e fizer uma magia assim com meia vela, pega. Aí disse, por que tanta macumba vem pra cima de mim? A pessoa pergunta, eu digo, qual é o seu dia de nascimento? Dia 16. Eu falei, é por isso. Você veio com esse desafio, porque em outras vidas você trabalhou dentro da magia negra, e aí você nasce nesse dia para ter o quê? O código alfanumérico vindo na sua direção, porque o seu IP, que compõe também o seu dia de nascimento, está chamando isso para você. Tudo bem, até aí a gente acho que já entendeu, porque eu tenho repetido isso nas lives, né? Que nosso nome de batismo, nossa data de nascimento, nosso nome de casada, nome artístico, apelidos, são, né, ímãs de atrair códigos alfanuméricos da Matrix. Porque a Matrix não é 100%, né, do mal, senão não dava para viver aqui, né? Ia ficar uma coisa horrorosa. Então eles dão ali um biscoito pra gente de vez em quando, a gente fica alegrinho, deixa a gente dar uma volta no sol lá fora e a gente pelo menos fica mais confortável. Mas, né, isso é só um fôlego para segundo tempo, né? Para vir para cima com vontade. E eu também observei que tem pessoas que estão fora da roda de Sansara, né, que elas têm códigos alfanuméricos nela, né, que não são de destruição, são de aprendizado. É um filtro qualquer que é colocado ali para aquela Matrix não ficar mandando, né, nada que possa desequilibrar aquela pessoa. E sim coisas que ela vai aprender, não vai ficar ali sofrendo e tal. Bem, nem todo mundo está dentro da roda de Sansara, tem gente que foi mais esperto e veio para cá com outro sistema de aprendizado, que tem dois, né, pelo caminho do amor e pelo caminho da dor. Pelo caminho da dor é a roda de Sansara, né, contrato kármico, e pelo caminho do amor é o sistema de causa e efeito. Então plantou, colheu, nada mais justo. Você pode imediatamente consertar, não precisa ficar naquela penúria, meu Deus, meu Deus. Aliás, as pessoas ainda acreditam nessa história de que estou sofrendo, não sei porquê, dizem que foi uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, e eu ia ter que pagar karma aqui. As pessoas acreditam numa besteira dessa, propagada muitas vezes pelas religiões. 99% das religiões propagam essa asneira, que é o seu aprisionamento e o conformismo de você ficar sofrendo. Bom, por que eu fiz esse preâmbulo todo? Por que eu fiz essa introdução toda? A gente poder entender o encadeamento de tudo, né? O que a gente começou a fazer? A gente começou a sugar os códigos alfanuméricos, né, antes da Matrix jogar em cima da gente. Isso não quer dizer que você não vai fazer a sucção das coisas que já estão dentro de você causando dano. É por isso que quando você fizer a sucção dos códigos alfanuméricos, de preferência de madrugada e sempre por 15 minutos, mesmo que seja por tempo indeterminado, você também tem em simultâneo que fazer a limpeza do que já está dentro. O que você está fazendo com
os códigos alfanuméricos sendo sugados, é não deixar que eles continuem entrando para te dar doença, te dar desequilíbrio, te dar raiva, estimular você a uma série de coisas ruins. Então você estanca, né, pela sucção dos códigos alfanuméricos, mas a lixarada já está dentro. Então, como preventivo, é ótimo. Agora, não soluciona, você tem que partir para fazer a sucção da doença, das causas, aquilo tudo que a gente já sabe, que já está postado lá, né? São as programações de sucção materiais, emocionais, das doenças. Então a gente tem que fazer o faxinão que precisa dentro, né, do seu campo físico e de todos os corpos sutis. É sempre bom incluir os corpos sutis. As pessoas às vezes esquecem, e às vezes até eu esqueço de falar mesmo. Porque todos os nossos corpos estão interligados. Nós temos um corpo físico e 7 sutis, eles estão todos interligados. Então, se vem uma embonha no nosso corpo cósmico, nosso corpo sutil cósmico, ele vem descendo e vai desaguar no nosso corpo físico. Então, temos que limpar tudo. Temos que limpar não só o corpo físico, como o etérico, o astral, o celestial, tudo lá em cima. Não importa o nome, você não precisa ficar preocupado com nomes, não. Nomes são nomes. O que você pode fazer é sempre colocar que sugue, né, do seu corpo físico e dos seus corpos sutis. E todos eles vão estar respondendo a essa ordem, a essa programação. Se preocupe de dar nomes. E nomes são nomes, né? Isso aí é bobagem. O importante é o conceito da coisa. Mas essa história, né, de pensar sobre isso, ontem fiquei pensando sobre isso. Aí me veio, né? Aí eu comecei a ficar, né, agitada, tal, não sei o quê. E toda vez que eu fico durante o dia perguntando e, né, me agitando em relação a determinadas coisas, que eu quero saber das coisas, é sempre de noite que começa meu forró-bodó, né? Eu não consigo dormir, começa a me agitar, começa a ficar ansiosa, né? Querendo dormir, não conseguindo. E aí já sei que vão começar a chegar as respostas. As respostas muitas vezes me chegam não necessariamente por frases, às vezes vem por frases, mas a maioria das vezes não vem por frases, vem como se fossem cenas, ideias que vêm para minha cabeça. As ideias chegam e aí eu começo a interligá-las. Daí eu vi, sei nem decifrar como é que foi o negócio, mas eu vi assim, é como se a gente tivesse como se a gente tivesse uma trava, porque eles não são burros, tá? Eles não são burros, eles jogam a Matrix, né, com os códigos alfanuméricos que vão ser distribuídos para as pessoas de acordo com o IP delas, né? Com o dia que ela nasceu, com a data de nascimento dela, com o nome de batismo, que são os desafios desses códigos alfanuméricos que serão jogados em cima de você. O negócio não é bagunçado, não, o negócio é bem feito. Mas também eles jogam o que a gente chama de como é que eu posso dar o nome? Sistema de segurança. São códigos de segurança. Para vocês entenderem melhor isso, assim, nós temos o sistema operacional, né, que a maioria usa, é o Windows. E quem tem, pelo menos eu na época, quando comecei a usar computador, né, nem internet tinha, usava computador para fazer texto, para minha máquina de escrever moderna. E eu percebi que uma vez eu tentei entrar no sistema que a gente chama de DOS, né, o sistema operacional do Windows, e comecei a ser travada ali. Comecei a ser bloqueada ali. Alguma coisa estava me avisando, como dizer assim, não mexa aí, Zé Colmeia, vai fazer lambança. Então, no Windows, e cada vez mais eles devem estar
se prevenindo disso, eles fazem de jeito que você, se você conseguir detonar o seu Windows, é porque realmente tu é um chato de galocha, muito inteligente e um talento nato para ser hackeador. Para hackear, né? Porque hackear é invadir um sistema. Então eles tentam proteger de todas as formas. Então é isso que acontece com a gente. Daí veio o clique. Tem gente que faz as máquinas, obtém alguns resultados e outros não. Essas máquinas funcionam plenamente em todos os temas. Por que num lado é, outro lado não é? A gente sabe que às vezes você vem com um contrato kármico e no contrato kármico tem uma cláusula dizendo assim: não quero que mexa nas cláusulas tais, porque eu quero garantir meu sofrimento até o final da vida. Ou então, como já vi acontecer muitas vezes, não quero que mexa no meu contrato kármico como um todo. A gente sabe disso. Mas como é que eles garantem isso? Que a gente não vai ter esse tipo de mudança. Como é que eles garantem isso? Só porque escreveu e assinou? Não. Eles botam um sistema de segurança para tu não invadir aquele setor que está atraindo situações que as cláusulas estão dizendo não mexa aí, Zé Comé. Porque eu quero garantir meu sofrimento nesse quesito até o final da minha vida. Então são sistemas de códigos alfanuméricos, sistemas de segurança que estabelecem que você pode fazer qualquer tipo de terapia, de ferramenta, fazer novena, andar no caminho de Compostela, evocar Jesus Cristo, subir a escada da Penha, subir o Everest. Não vai adiantar nada, porque existe um código de segurança alfanumérico que não permite que você mexa naquilo ali. Então, você sugar os códigos alfanuméricos daquele tema, você bloqueia a entrada daquilo ali, com certeza. Mas dentro de você existem sistemas de segurança, e eu aprendi isso essa madrugada, porque eu estou insone, fui dormir 3 horas da manhã, estou vesga aqui. Eu queria entender tudo aquilo ali, porque a diferença é sutil. Os códigos alfanuméricos podem ser sugados para que eles não mais enviem esses desafios, essas coisas ruins para acontecer com você. Mas em compensação, as que estão dentro de você não saem. Porque existe um código alfanumérico de segurança dentro de você que não permite que você as limpe. Entenderam a diferença? Então o que eu pensei? Eu falei, então tem que fazer o seguinte: na hora que for fazer os códigos alfanuméricos, na hora que for programar os códigos alfanuméricos, você também programe para aqueles 15 minutos de madrugada, basta 15 minutos de madrugada, não força a barra não, que a máquina da cura sugue todo o sistema de segurança instalado dentro de todos os seus corpos físicos e sutis que impedem a limpeza ou o equilíbrio ou a harmonia ou a reconfiguração ou a sua reconfiguração ao seu estado perfeito como ser humano, que é o GNA. Que é exatamente o GNA. O GNA é o nosso código perfeito, que não fazia a gente ter karma, que a gente podia passear nas dimensões, passear nos planetas, que a gente podia... que nós, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma verdade? É. Fomos feitos aonde? Em laboratório, pelos seres geneticistas, que são os anciães, né? Ou anciões, tanto faz, né? Anciães e anciões dá no mesmo. Que desenvolveram uma genética maravilhosa, né? Com o que havia de melhor na galáxia, para que nós ficássemos perfeitos. E a missão nossa era sair por aí nos planetas como diplomatas. Ou seja, fomos feitos bem pimpões
para a gente poder fazer o sistema de diplomacia nos planetas que estavam muito agressivos, bélicos, com muitos seres de outras raças, né, querendo guerra, querendo conquistar outros planetas e tal. Então a gente foi lá para dar abaixar a poeira desses lugares. E fomos distribuídos, crescei-vos e multiplicai-vos. A ideia era essa, não tinha nada a ver com o planeta Terra. A gente não foi criado para ficar no planeta Terra. A gente foi criado para ficar em vários planetas do universo. E vamos lá, vocês têm capacidade de passear nos lugares, de ir, se locomover, têm liberdade, vocês são totalmente livres. Façam o seu trabalho. E aí, um contingente resolveu fazer conluio, escambo com os seres reptilianos, que eram extremamente desenvolvidos tecnologicamente, e foi aí que começou a derrocada. Aí fomos expulsos do paraíso, porque comemos abaçando o conhecimento da serpente, que é o quê? Uma reptiliana. Então, simbolicamente, o que estava dizendo para a gente era o seguinte: vocês vacilaram e não podem mais viver a história, a missão de serem diplomatas. Não todo mundo, obviamente, né? Teve um bom contingente dos seres humanos prosseguiram na sua evolução e na sua missão. Mas uma parte dos seres humanos, lambão, né? Sou vacilão, né? Carimbou sou vacilão na testa e fomos colocados em planetas prisionais, que não é só o planeta Terra. Tem vários planetas prisionais por aí, tem 400, só para vocês terem uma ideia. E aí começou a subida dos seres humanos que vacilaram e para a retomada do nosso direito, a nossa origem, né, que é a origem da perfeição. E aí, para dificultar a nossa história aqui no sistema prisional, aí desabilitaram nosso Merkabah, nosso veículo de luz, que fazia a gente passear por aí, não deixaram mais a gente se teletransportar, enfim, colocaram o nosso DNA meia boca, né, nós tínhamos 6 pares de hélices funcionando plenamente, que nos dava total condição 100%, né, de existência. Colocaram só um par, os outros 5 desabilitaram. Eles não podem tirar, mas eles podem desabilitar, eles podem desplugar, podem fazer ficar inertes, que aí a ciência fica falando aquela bobagem que é DNA lixo, fica falando aquela asneira toda, né? E aí colocaram a gente em modo de sobrevivência, pode nada, né? A gente fica aqui nesse negócio, e aí eles bombardearam a gente com um sistema holográfico de prisão. Isso aqui é um sistema holográfico prisional, para que a gente fique vivendo essa coisa medíocre, né, tridimensional. Que a gente percebe, né, que isso tudo é muito medíocre. Muitos de nós ficam incomodados, diz, caramba, né? Muita gente relata, diz que eu estou fazendo um esforço danado para achar isso normal, né? Mas a gente não consegue achar isso normal. A gente sabe que isso é um atraso danado. Toda essa tecnologia que nos é dada, toda ela é reptiliana. Pensa você que isso aí é evolução do ser humano, não. Tudo é para fazer a gente pensar que está avançando tecnologicamente, não estamos. Isso tudo é inclusive para nos fazer mal, para ficar doente. Tudo tecnologicamente que nos foi dado para facilitar é tudo para ficar doente. Qualquer coisa, pode investigar qualquer coisa tecnológica e veja os malefícios. Agora estão tentando introduzir o 5G, que é um grande erro. E toda essa tecnologia, ela tem um sistema de patrulhamento, ela tem um sistema espião em que fica ali, por captura do seu IP, você ali tem um IP, né? Por captura do seu IP, fica lá te denunciando se você está fazendo graça, não está fazendo graça, está querendo se rebelar. Por isso é que eu sou bombardeada, porque eles me capturam por esse IP. Embora eu tenha colocado Vera Marfesa, que reduz bastante esse acesso, né? Talvez fosse pior se eu estivesse usando meu nome de batismo, né, todo. Mas graças a Deus alguma coisa me intuiu para eu fazer a aglutinação do meu sobrenome, né? Marfesa é a aglutinação de Maria Ferreira de Souza, então por isso que deu Marfesa. E aí também eu tive a ideia de fazer mapa e colocar as pessoas com uma aglutinação, uma redução do que tem no seu nome, para poder eliminar todo o acesso do IP. É como se fosse ali um antivírus, né? Eu chamaria
essa sugestão, né, não só de assinatura, né, para você assinar, não é para mudar documento, não, é para você ter uma assinatura em situações quaisquer informais, que você pode acrescentar num cartão de autógrafo de banco ou então num cartório. Aí você bota aquela assinatura que eu sugiro e que eles sempre pedem para colocar 3 assinaturas, né? E você tem a alternativa de ter um antivírus, né, que eu chamo de antivírus, para aquilo que está te capturando pelo seu IP e está, obviamente, te atormentando. Bom, e aí eu me perguntei, você sugando todo o seu sistema, né, que é o sistema de bloqueio, né, de garantia, né, que é o sistema que eles fazem através de códigos, para que você não passe por ali, né, não vá adiante, como acontece no sistema operacional do Windows, que você não consegue entrar no sistema, a não ser que você seja um bom hackeador, para poder proteger o sistema, proteger você de você mesma, né? Isso aí não é nenhuma questão de segurança do sistema, mas é segurança de você não estragar, né, o teu computador à toa. Então eles colocam ali um sistema de proteção para você não estragar ali, né, o sistema operacional e ter que chamar um técnico e tal. Isso tem um lado, né, que é o lado positivo, e o lado negativo não mexam aqui porque não deixo vocês mexerem aqui, porque quem manda aqui sou eu. Aqui é o sistema de vigia mesmo, né? Todo mundo já viu isso, até a própria câmera, né? Se você estiver trabalhando, né, bote um negócio ali para tampar a câmera, porque muito hacker captura você pela câmera. E eles também capturam você pela câmera, né? Então, pode ser que a sofisticação deles nem precise dessa câmera, né, já que eles têm um sistema de espionagem nos eletroeletrônicos bem sofisticado, bem melhor do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Mas a gente também tem as informações que estão sendo dadas para nós de nos colocarmos defesa. Então, qual é a defesa? É sugar todo o sistema de proteção alfanumérico que impedem, né, você de se curar, impedem você de se libertar, de se tornar um ser humano equilibrado, perfeito, próspero, harmônico. Você vai botando as coisas todas que você quer, né? De colocar você, de se tornar você um ser humano original, né? Que foi feito no início, que tinha o GNA. O GNA eu já ensinei a fazer aqui a ativação, né? Aqui eu tirei do processo da formatação para entregar para todo mundo, que eu acho que todo mundo tem que ter as mesmas condições de quem fez a formatação, obviamente, né? Todo mundo tem que ter o direito de poder também ter o seu GNA ativo. Então eu tirei dali do processo para as pessoas poderem ativar. Aqui tem a carótida, aqui tem a carótida que sobe ramificada para cima. Então aqui tem um código, que é o código da nossa origem como ser humano, que está aqui inativo. De que jeito você ativa ele? Só fazer isso. Você esfrega a mão, fecha a mão esquerda, pega a mão direita. Eu tô com minha imagem invertida, tá? Então esse lado direito aqui que é o meu lado direito, tá? Quem está me olhando aqui está pensando que eu estou botando a mão no lado esquerdo. Não, estou botando a mão no lado direito porque a nossa imagem é invertida no celular. E aí você bota aqui na mão direita e faz esse movimento aqui, friccionando, né? 15 vezes, em média, 15 vezes vertical e 15 vezes circular. Então 15 vezes horizontal, 15 vezes vertical, 15 vezes circular. Passa para cá sem tirar a mão do pescoço e faz a mesma coisa do lado esquerdo, mantendo sempre a mão fechada. Pode ser para baixo, pode ser no colo,
Uma vez só. Eu digo para a pessoa fazer isso no banho, porque no banho ela vai deslizar a mão com sabonete ou com shampoo, sei lá o que ela tiver ali usando. E quando ela for passar creme no rosto, ou então passar alguma coisa na mão, também pode fazer. Você não pode ficar friccionando a pele, né, seca, porque aí você acaba dando uma irritabilidade desnecessária. Então isso é para ativar o GNA, para quê? Para que a cápsula do rejuvenescimento, quando encontrar esse GNA ativo, possa ajudar você a fazer todo o processo de recuperação de todo o seu potencial, do seu DNA verdadeiro, que é o GNA, que foi bombardeado pelos seres evolutivos quando aqui viemos, né, cumprir pena. Isso aqui é o presídio. E aí tiraram, desabilitaram, colocaram inclusive o DNA deles, que fizeram com que a gente tivesse cérebro reptiliano. Então isso tudo pode ser restaurado? Pode. Um DNA não é para sempre, você pode mudar esse DNA. E quando eu digo que pessoas que têm síndromes, né, e que envolve, né, o DNA, você pode fazer exatamente isso, pode pedir o GNA, que seja o teu DNA completamente padrão, né? E junto com a cápsula do rejuvenescimento, para quem tem mais de 18 anos, mais de 21, até 25, né? 25 é a média, mais ou menos. Que era quando a gente amadurecia. Quando a gente foi criado, a gente não envelhecia, não. A gente ficava com o corpo amadurecido até os 25 anos. Depois a gente vivia quanto tempo quisesse. Aí você fazendo esse exercício, você ativa bastante isso aqui para você poder ter uma vantagem quando você for fazer o seu sistema lá do uso, né, da cápsula do rejuvenescimento. Bom, a máquina da cura suga todos os códigos alfanuméricos que bloqueiam, que dão segurança para que não haja a limpeza, né, do seu corpo físico e de todos os seus corpos sutis. Coloca sempre todo mundo junto, físico e todos os corpos sutis, para você ir limpando desde lá de cima até aqui embaixo. Que às vezes está enguiçado no corpo etérico, está enguiçado antes do seu corpo físico. Então limpa. Então tem que sugar isso. E aí você pode fazer o seguinte, você pode agora sim usar a cama fotoelétrica para restaurar todos os seus corpos físicos e sutis no padrão do GNA. Por quê? Porque aí já não tem mais os códigos de segurança que estão impedindo você entrar no seu sistema. Você já fez a faxina lá dentro para tirar tudo, né, que está te provocando doença e situações das mais variadas. E você vai ter uma rápida, né, um rápido retorno para o seu estado de equilíbrio. Né? O seu estado de equilíbrio vai se retornar mais facilmente. Por quê? Porque não existe bloqueio. Né? Porque eu estava pensando, por que algumas pessoas conseguem alguns temas e outras pessoas não conseguem? Né? Por que a vida da pessoa, por que a doença da pessoa se curou, que é uma doença gravíssima, e a outra não curou? Porque existe um bloqueio não deixando. Esse bloqueio é alfanumérico, precisa ser eliminado. Você precisa pedir a máquina da cura para sugar esse bloqueio. Precisa pedir para a máquina da cura sugar todos os bloqueios que impedem a sua cura, o seu retorno ao seu estado original como ser humano, a sua mudança para melhor. Então tudo que tiver bloqueado, né, provavelmente, porque são bloqueios que envolvem coisas ruins, tá? Porque às vezes o teu sistema operacional tem um bloqueio para você não fazer uma lambança, por exemplo, no seu sistema digestivo, que a gente não precisa pensar para digerir alimento, a gente precisa pensar para respirar. A gente faz isso no automático, porque existe um sistema em atividade que a gente não precisa pensar. A gente precisa pensar para levantar braços, né? Para abrir boca, para abrir olho, né? A gente precisa pensar para isso.
para andar. Isso tudo a gente precisa pensar, tem que pensar, vou andar agora vou levantar o braço, agora vou digerir agora pela enzima tal, o componente, não, a gente vai fazer outra coisa na vida, né? Então tudo isso é feito num sistema muito bem protegido, isso você não precisa pedir para tirar, né, esse bloqueio. A gente vai tirar os bloqueios que impedem você de ter uma saúde, que impedem você de ser feliz, que impedem você de voltar ao seu estado original como ser humano ao qual você foi criado, que impedem você de fazer o seu upgrade à quinta dimensão, que impedem você de curar da doença X, que impedem você de reverter assuntos materiais, que aí o céu é o limite, né? Aí você vai que vai. Então, essa informação me chegou agora, fresquinha de madrugada, né? Para que eu pudesse entender, por isso que eles demoraram a liberar essa coisa da cama fotoelétrica. Quando se perguntava aí, eu digo, gente, um passo de cada vez. Para a gente não poder fazer o negócio, depois desfazer. Ah, não é isso não. Né? Eu gosto de ter certeza do que eu estou fazendo. Para não dizer, ah, não é isso não, apaga tudo. Aí já era, já o troço já correu, já para igual rastilho de pólvora. Então eu prefiro falar ou na live ou postar quando eu tiver certeza que é aquilo. Tanto é que nós demoramos o quê? 6 meses para poder saber como é que a câmera 360 funcionava. A gente não sabia. Eu fiquei aqui testando e dizendo, não testa não, porque eu estou testando aqui, não está adiantando nada, não está acontecendo coisa nenhuma. E aí depois, em julho, quando nós passamos do dia 20, que era a nossa data fatal, da escolha, o que a gente queria no planeta Terra, se a gente queria passar pela Terceira Guerra Mundial, se a gente queria ter aquela desgraceira acontecendo, que era uma das possibilidades, que a gente escolheu que não queríamos isso. E aí eles deram pra gente o quê? A câmera 360, que para manifestar o quê? O nosso desejo. O desejo para o planeta, a manifestar as coisas que a gente quer para o planeta. Aí eles puderam soltar, porque eles não podem interferir. Eu sei que eles demoraram a soltar a informação, porque eles não podiam interferir na escolha. Eles não podiam dar um bizu, olha, vai por ali que você vai acertar. Né? Toma a câmera e começa a correr para fazer a manifestação de um planeta melhor, para vocês saírem da Terceira Guerra Mundial. Eles não podem fazer isso. Isso tem que ser um desenvolvimento nosso, natural, espontâneo. Então, quando nós fizemos o nosso, fazendo a estatística do planeta inteiro, eles viram que nós estávamos em grande quantidade querendo que o planeta tivesse paz. Não sei se isso vale para grande quantidade de gente ou para quantidade de energia forte em relação a isso. Porque às vezes meia dúzia com boa energia faz uma diferença para 300 com péssima energia. A gente derruba 300 com péssima energia. Então não sei se é quantidade de pessoas ou é qualidade de energia. De qualquer maneira nós escolhemos, e a partir de julho eles soltaram imediatamente. Depois do dia 20 eu comecei a falar sobre isso. Eu digo, agora eu entendi que é para a gente manifestar o nosso desejo numa câmera 360, numa tela 180, quando a gente faz isso individualmente, e na coletiva que a gente faz no domingo, que é as nossas mentalizações em conjunto. Aí puderam fazer isso. E, para minha surpresa, quando eles soltaram, acho que foi em agosto, setembro, eu recebi a informação de que já havia, segundo um vídeo ainda não traduzido para o português do David Oikock, me parece que é um vídeo desse ano, em que ele falava que existia já uma, eles chamam de nave 360 ou nave alguma coisa parecida, que serve para manifestar o desejo. E aí descreve exatamente a câmera 360, mas ele diz que é nave e já existe na fisicalidade. E diz que, segundo ele, essa nave 360 ou essa câmera 360, ela também serve para se teletransportar, as pessoas irem para os lugares. Eu, nesse particular, fico muito preocupada, porque eu acho que você, para se teletransportar, você tem que ter certeza de garantia da sua segurança. E eu acho que para ter garantia de sua segurança, você tem que ativar o seu Merkabah. Se não ativar o seu Merkabah, você não se blinda de repente chegar do outro lado e se misturar com a mosca, como já foi título de um filme, em que o sujeito se teletransportou e se embolou com a genética de uma mosca e virou uma mosca.
misturada com o ser humano. Então não pode acontecer isso. Nós temos que sair em segurança e voltar em segurança. E eu acho que o veículo de Merkabah nos dá isso, como nos deu quando fomos criados. Que a gente não ia para lugar nenhum sem essa ativação, porque nos dava condições de chegar seguramente num lugar, não se misturar com nenhuma genética, aparecer naquele lugar, ou então não aparecer, ficar blindado, invisível. Tínhamos todas essas prerrogativas, porque tínhamos uma missão de sermos diplomatas e que vacilamos, né? Uma parte da humanidade, não foi toda. E a outra seguiu, né? Bonitinho o caminho que deveria seguir. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Quem fez a rescisão e a formatação, faça essa programação de sugar pela máquina da cura os códigos de segurança que impedem a mudança, a cura, a transformação de vida, a restauração de todo do seu corpo e dos seus corpos sutis, porque vão obter melhores resultados até agora que obtiveram, porque pode ser que esteja alguma trava ali, né, alguma coisa ali impedindo, algum código de segurança impedindo que aquilo ali vá, né, adiante. Quem não fez rescisão e formatação pode fazer do mesmo jeito, porque vai ter um grande avanço, né, nos resultados, porque está eliminando os bloqueios, que não deixam você sair disso, né, obrigam você a ficar vivendo aquilo, mesmo que você queira veementemente mudar, aquilo ali não deixa, porque você, antes de nascer, deve ter dito, eu quero uma garantia de que nem Jesus Cristo vai me ajudar a sair daquela desgraceira, daquela doença, ou daquela penúria, ou daquela falência, daquela miséria, daquela sei lá o quê. Cada um escolhe cada coisa cabeluda que no final acaba se transformando em energia de alimentação para esses seres involutivos, que não resolve nada. A gente já aprendeu isso, né, que a gente veio aqui para aprender e restaurar os erros do passado. A gente não veio aqui para sofrer e muito menos para ficar com culpa e com sentimento de medo, de baixa autoestima, de não merecimento, nada disso. O que colocaram na nossa cabeça e fizeram as pessoas acreditarem que a gente era medíocre, que a gente não merecia perdão e que a gente, né, matou Jesus Cristo, botou ele na cruz. Isso é tudo conversa fiada, tá? Jesus Cristo sabia que queria encontrar por ser alguém que veio aqui desafiar o sistema. Jesus quer ser lembrado pela sua bondade, sua generosidade, suas palavras, seus ensinamentos, aquela bobagem toda que pregam por aí e que, se vocês observarem bem, se você entrar numa igreja católica, a grande maioria dela tem uma cruz do tamanho de Jesus Cristo, tamanho natural, né, com Jesus Cristo do tamanho natural, sangrando ali bem na porta para você já entrar se sentindo culpado. Aí tu fica ali parecendo qualquer coisa, né, ali sentado ali, como se não merecesse nada. Isso é um horror, isso é um desserviço para a humanidade. Jesus Cristo não nunca foi, nunca quis ser lembrado desse jeito. Tanto é que o Mel Gibson passou por um grande problema depois que ele lançou aquele filme, que é um desserviço para a humanidade. Jesus não quer ser lembrado daquele jeito que ele colocou ali na tela, aquela coisa horrorosa que eu não vi, não quero ver, e digo para as pessoas, não vejam aquilo, que isso também não adianta nada, isso não resolve nada. Jesus Cristo não quer ser lembrado dessa forma, quer ser lembrado pelas palavras, pelos seus ensinamentos, pela sua ternura, sua simplicidade, pela forma com que ele passou por aqui e disse para a gente que a gente ia fazer igual ou melhor do que ele, que nós, pela nossa fé, né, de que a gente... O que é a fé, na verdade, né, que ele quis nos ensinar? É a sua permissão de que aquilo aconteça. Quando você tem fé, você está permitindo que aquilo aconteça em você, então você já está dando o ok, pode fazer. Está falando para o teu corpo, pode reagir, pode se curar, está chancelando a mudança. Quando você tem fé, é isso. Fé é a certeza, é a confiança de que é possível sair, é permitir e acreditar. Isso é ter fé, saber que aquilo é possível, que aquilo vai acontecer, que você não só permitiu, como sabe que aquilo pode ser feito. Então é isso que a gente veio aprender aqui, que ele nos ensinou. Ele veio aqui
Para aqueles que têm ainda a ideia de que ele morreu na cruz, não morreu não, viu? Morreu na cruz coisa nenhuma. Ele foi retirado de lá, depois o avatar que estava com ele numa encarnação compartilhada foi embora. Ele ficou com ele 3 anos, entrou lá no corpo físico dele a partir do Rio Jordão, quando ele foi batizado. Aí ele saiu lá da caverna lá, né, pelas mãos de Arimateia, que o ajudou, e foi se despedir dos apóstolos, dos amigos, da mãe, e disse: tem que seguir viagem, agora eu vou. O avatar foi embora, né, se deixou ver, se ergueu e foi embora, se teletransportou e se deixou ver, e Jesus, o homem, seguiu viagem com a Maria Madalena, se casou, teve filhos, viveu uma vida normal, né? Fez a sua tarefa, fez o seu trabalho, serviu de hospedeiro para aquele grande avatar que esteve compartilhando com Jesus a beleza da sua passagem por aqui. É isso que a gente tem que se lembrar quando chegar dezembro, é se lembrar disso, que ele veio aqui, né, junto com o avatar, depois do que ele fez 30 anos de idade, que compartilhou essa encarnação para que eles pudessem, né, entregar a verdade para a humanidade, que estava completamente enebriada pela distorção, né, daquilo que era, na época, né, imposto, né, que era guerras, conquistas e coisas do tipo. Então, domingo nós estamos juntos às 18 horas, para a gente poder seguir a nossa missão e fazer a nossa parte, ok? Então, bom final de semana para vocês e até domingo.